A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 4, parte B. Sua imaginação e suas crenças. Seção 620, 11 de outubro de 1972, 22 horas, quarta-feira. No final desta tarde, Jane recebeu um telefonema de um editor da revista Time. Ele quer conversar com ela no final desta semana sobre uma história de capa que ele vai escrever sobre Richard Buck. O livro de Richard Buck tornou-se um fenômeno nacional. Veja a seção 618 no capítulo 3. Boa noite. Boa noite, Sete. Brincando. Espero que vocês tenham tempo para mim. Pois é, temos. Então vamos retomar o ditado. Pausa. Suas crenças geram emoção. Está na moda colocar sentimentos acima de pensamentos conscientes. A ideia sendo que as emoções são mais básicas e naturais que o raciocínio consciente. Os dois, na verdade, andam juntos, mas seus pensamentos conscientes determinam em grande parte suas emoções e não o contrário. Suas crenças geram a emoção adequada que está implícita. Você não entra em um longo período de depressão sem mais nem menos. Suas emoções não traem. O que acontece é que durante um período de tempo você alimenta crenças negativas que então geram um profundo desalento. Se pudesse confiar na emoção acima do raciocínio consciente, então o pensamento consciente não teria razão de ser, você não precisaria dele. Você também não está à mercê de suas emoções, pois elas devem seguir o fluxo de seu raciocínio. A mente deve perceber o ambiente físico com clareza, e seus julgamentos sobre o ambiente, por sua vez, ativam os mecanismos do corpo para suscitar uma resposta adequada. Se suas crenças sobre a existência forem medrosas, então as reações emocionais irão levá-lo ao estresse. Neste caso, seu julgamento de valores precisa ser examinado. Naturalmente, sua imaginação, que segue fielmente suas crenças, faz com que suas emoções disparem. Assim como você pensa, você sente. Não é o contrário. Mais tarde, comentaremos o hipnotismo. Gostaria de mencionar aqui, nesses termos, você se hipnotiza constantemente, com seus próprios pensamentos e sugestões conscientes. O termo hipnose aplica-se simplesmente a um estado muito normal no qual você concentra sua atenção, limitando esse foco de atenção a uma área particular de pensamento ou crença. Você se concentra com grande vigor em uma ideia, geralmente excluindo outras. É um desempenho bem consciente. Como tal, ele também mostra a importância da crença, pois usando hipnose, você força sobre si mesmo uma crença própria, ou uma que lhe foi dada por outra pessoa, um hipnotizador, mas você concentra toda a sua atenção sobre a ideia apresentada. Aqui, como na vida normal, suas emoções e atos seguem suas crenças. Se você acredita que está doente, então, para todos os efeitos e propósitos, está doente. Se acredita que é saudável, então é saudável. Muito foi escrito sobre a natureza da cura, e ainda incluiremos neste livro material sobre esse assunto. Mas também existe a deterioração da saúde, quando uma pessoa perde a crença em sua saúde e aceita a ideia de doença pessoal. Pausa. Às 22 horas e 22 minutos. Neste caso, a crença gerará as emoções negativas que irão, na verdade, provocar uma doença física ou emocional. A imaginação virá em seguida, apontando quadros mentais terríveis de uma condição particular. Não demorará muito para os dados físicos corroborarem a crença negativa. Ela é negativa, porque é muito menos desejável do que um conceito de saúde. Menciono isto aqui simplesmente porque no desenvolvimento geral de um indivíduo, uma doença também pode ser usada como método para alcançar um fim construtivo. Em tal caso, também haveria um envolvimento de crença.
A pessoa teria que acreditar que uma doença é a melhor forma de servir a outro propósito. Outros meios lhe pareceriam inexequíveis por causa das várias crenças pessoais que formam um vácuo em sua experiência. Isto é, ele não veria outra maneira, talvez, de atingir o mesmo fim. Isto será tratado muito mais detalhadamente em outra parte do livro. Uma crença, naturalmente, pode depender de muitas outras, cada uma gerando sua própria emoção e realidade imaginativa. A crença na doença depende da crença da indignidade, culpa e imperfeição humana, por exemplo. A mente não contém apenas crenças ativas. Ela contém muitas outras em estado passivo, latentes, prontas para serem focalizadas e usadas. Qualquer uma delas pode ser trazida à tona quando um pensamento criativo atuar como estímulo. Se você está focalizando ideias de pobreza, doença ou necessidade, por exemplo, sua mente consciente também contém conceitos latentes de saúde, vigor e abundância. Desviando os pensamentos de ideias negativas para positivas, sua concentração começará a alterar o equilíbrio. O vasto reservatório de energia e potencial dentro de você é chamado à ação sob a liderança de sua mente consciente. Por vocês raciocinarem como criaturas e terem à sua disposição grande variedade de experiências, a espécie humana desenvolveu a habilidade de raciocínio que tem o propósito de evoluir e crescer quando usadas. Sua consciência expande-se com o uso. Você se torna mais consciente ao exercitar essas faculdades. Uma flor não pode escrever um poema sobre si mesma. Você pode, e ao fazê-lo, sua consciência gira ao redor de si mesma, tornando-se literalmente mais do que era. Existindo em tão diversificado e rico ambiente de possibilidades, a psique humana precisava desenvolver e desenvolveu uma mente consciente que pudesse tornar razoavelmente concisos e exatos os julgamentos e as avaliações que são feitos minuto a minuto. À medida que a mente consciente cresceu, o âmbito da imaginação também aumentou. A mente consciente é um veículo para a imaginação de muitas formas. Quanto maior o conhecimento, maior o alcance da imaginação. Por sua vez, a imaginação enriquece o raciocínio consciente e a experiência emocional. Vagarosamente, você não aprendeu o uso adequado ou pleno de sua consciência, de modo que lhe parece que a imaginação, as emoções e o raciocínio são faculdades diferentes ou que às vezes até se colocam uns contra os outros. A mente consciente e amadurecida, repito, aceita dados do mundo exterior e do interior. Só quando acredita que a consciência deve ser sintonizada apenas em condições exteriores é que você a força a separar-se do conhecimento interior, das vozes intuitivas e das profundezas da qual ela nasceu. Pode fazer uma pausa. 22 horas e 48 minutos. Jane falara por 7 em um ritmo deliberado em toda a transmissão, com uma voz um tanto seca. O transe fora bom. Aqui terminou o trabalho do livro nesta noite. 7, contudo, transmitiu 5 páginas adicionais de material para Jane e para mim. E a sessão terminou às 23 horas e 45 minutos. Sessão 621, 16 de outubro de 1972, 21 horas e 45 minutos, segunda-feira. 7 falou através de Jane 5 vezes nesta semana. Nas noites de segunda e quarta, ele forneceu material para este livro, mas algum material pessoal para nós, tratado extensivamente na noite de terça-feira, na aula de ESP. Falou brevemente na tarde de sexta-feira a um editor da revista Time. Assunto:
psicologia freudiana. E sábado à noite conversou informalmente com um grupo de nossos amigos sobre o dia a dia na Itália durante o tempo em que ele fora um papa de menor importância no século IV d.C. Em se tratando de reencarnação, Seth havia primeiro mencionado sua experiência papal em uma sessão da classe de ESP em maio de 1971. Ver capítulo 22 de Seth fala: eu tomei algumas notas sobre o material de sábado à noite, depois que nosso visitante partiu. Tínhamos estado falando sobre os problemas atuais da população, quando Seth apareceu para dizer-nos que no século IV, o infanticídio, pelo menos no seu conhecimento, havia sido muito comum. Antes de ser batizada, a criança era considerada propriedade dos pais, que podiam fazer com ela o que desejassem, sem qualquer estigma. Excessos de crianças, que teriam sido uma carga impossível para a economia da época em matéria de habitação, suprimento alimentar, etc., eram simplesmente mortas antes do batismo. Uma vez batizada, a criança se tornava uma coisa sagrada, possuindo uma alma e o direito à vida. Seth acrescentou que nossos registros daqueles séculos antigos são confusos no que concerne à igreja, ao batismo e às crianças. Muito mais foi transmitido naquela sessão, mas eu achei que minha memória não estava suficientemente clara para fazer anotações precisas. Boa noite outra vez. Boa noite, Seth. Ditado: não estou minimizando a importância do eu interior. Todos os seus infinitos recursos são postos à disposição de sua mente consciente e para seus propósitos conscientes. Pausa. Vocês têm, por um lado, dependido demais da mente consciente, embora suas características e mecanismos tenham sido mal compreendidos, de modo que patrocinadores da teoria da mente raciocinadora, consciente acima de tudo, defendem o uso do intelecto e dos poderes de raciocínio, embora não reconheçam sua fonte no eu interior. Esperava-se, portanto, que a mente consciente atuasse sozinha, por assim dizer, ignorando as informações interiores altamente intuitivas que também lhe estão disponíveis. Não se supunha que ela tivesse consciência de tais dados. Qualquer pessoa, contudo, sabe muito bem que os pressentimentos, a inspiração, as informações pré-cognitivas, intuitivas ou materiais clarividentes muitas vezes emergem no conhecimento consciente. Em geral, essas coisas são postas de lado e desconsideradas porque você aprendeu que a mente consciente não deve permitir tais bobagens. Assim foi-lhe dito que deve confiar em sua mente consciente, enquanto ao mesmo tempo você era levado a acreditar que ela podia apenas ter ciência dos estímulos que lhe chegassem do mundo físico exterior. Por outro lado, aos que salientam o grande valor do eu interior, do ser emocional, às custas da mente consciente, essas teorias afirmam que o intelecto e a consciência usual são muito inferiores às porções interiores inconscientes do ser e que todas as respostas estão ocultas da visão. Pausa. Os seguidores desta crença consideram a mente consciente em termos tão aviltantes que ela quase parece ser um câncer arrogante que brotou como um tumor na psique do homem, como um impedimento e não ajuda ao seu progresso e compreensão. Ambos os grupos ignoram a unidade milagrosa da psique, as interligações que existem entre as assim chamadas mente consciente e mente inconsciente, a interação incrivelmente rica em que cada uma dá e toma. O inconsciente simplesmente contém grandes porções de sua experiência, nas quais você foi ensinado a não acreditar. Mas uma vez, sua mente consciente deve olhar para o mundo exterior e para o interior. A mente consciente é um veículo para a expressão da alma em termos corpóreos. Pausa de 1 minuto às 21h59.
é o seu método de avaliação da experiência temporal, de acordo com as crenças que ela tem sobre a natureza da realidade. Ela automaticamente faz com que o seu corpo reaja de certas maneiras. Não me canso de repetir. Suas crenças formam sua realidade, seu corpo e as condições dele, seus relacionamentos pessoais, seu ambiente e coletivamente sua civilização e seu mundo. Suas crenças atraem automaticamente as emoções adequadas. Elas reforçam-se por meio da imaginação e com risco de me repetir porque isto é tão importante, a imaginação e os sentimentos seguem suas crenças. Não é o contrário. Se, agora um breve e inócuo exemplo, você encontra uma pessoa com frequência e pensa, ela é uma dor de cabeça. Certamente, não será coincidência você sentir dor de cabeça em futuros encontros com essa pessoa. A sugestão é muito consciente, porém, enfaticamente, feita por você mesmo e cumprida não de modo simbólico, mas muito praticamente, muito literalmente. Em outras palavras, a mente consciente dá as suas ordens e o eu interior as executa. Nesta existência, você é fisicamente orientado. Certamente, então, a mente consciente fisicamente orientada é aquela que deve fazer deduções sobre a natureza da realidade física. De outra forma, você não teria livre-arbítrio. 22 horas e 10 minutos. Na cultura ocidental, desde a Revolução Industrial, depois de mais ou menos 1760, tomou forma a ideia de que havia pouca ligação entre os objetos no mundo e o indivíduo. Bem, este não é um livro de história, portanto, não tratarei das razões por trás dessa ideia, mas simplesmente mencionarei que foi uma reação exagerada, em seus termos pelo menos, a conceitos religiosos anteriores. Antes desse tempo, o homem acreditava que podia afetar a matéria e o ambiente por meio de seus pensamentos. Com a Revolução Industrial, porém, até os elementos da natureza perderam sua qualidade viva aos olhos dos homens. Eles se tornaram objetos a serem categorizados, nomeados, dilacerados e examinados. Você não disseca um gato ou um cachorro de estimação. Por isso, quando o homem começou a dissecar o universo nesses termos, já perdera seu senso de amor por ele, que se tornara sem alma para o homem. Somente então pôde ele examiná-lo sem escrúpulos e sem escutar a voz viva que protestava. Jane agora falou mais alto e profundamente por um tempo. E então, em sua grande fascinação pelo que fazia as coisas funcionarem, em sua grande curiosidade para compreender a hereditariedade de uma flor, digamos, o homem esqueceu o que poderia também aprender cheirando uma flor, olhando para ela, observando-a ser ela mesma. Assim, examinou a natureza morta. Muitas vezes ele teve que matar a vida a fim, pensou ele, de descobrir sua realidade. Você não pode entender o que toma as coisas vivas quando precisa primeiro roubar-lhes a vida. E então, quando o homem aprendeu a categorizar, numerar e dissecar a natureza, perdeu sua qualidade de vida e já não se sentiu parte dela. Até certo ponto, muito importante, ele negou sua herança, pois o espírito nasce na natureza e na alma, e durante um tempo reside na carne. Os pensamentos do homem já não pareciam ter qualquer efeito sobre a natureza, porque em sua mente ele se via separado dela. De uma forma ambígua, enquanto se concentrava nos aspectos exteriores da natureza, de um modo muito consciente, ele ainda acabou negando os poderes conscientes da própria mente. Ele tornou-se cego para a ligação entre seus pensamentos e seu ambiente e sua experiência física. Quer fazer uma pausa? Não. A natureza tornou-se então uma adversária que ele precisava controlar.
Contudo, basicamente, ele sentia que estava à mercê da natureza, porque ao separar-se dela, ele também se separou do uso de muitas de suas próprias habilidades. Foi nesse ponto que a natureza da mente consciente tornou-se tão mal compreendida, e que os poderes não reconhecidos ou negados foram designados a porções inconscientes do eu por escolas de psicologia que se seguiram, com ênfase. Funções muito naturais da mente consciente, portanto, foram designadas para o subsolo e eliminadas do uso normal. Agora podemos fazer uma pausa. 22 horas e 29 minutos. Jane estivera muito dissociada com uma transmissão intensa e muitas vezes rápida. Ela balançou a cabeça quando saiu do transe. Nossa, ele estava a todo vapor. Não tinha a menor ideia do que ele ia dizer, mas quando vi que havia todo um bloco de informações a ser transmitido, antes de fazer um intervalo, reiniciamos da mesma forma ativa às 22 horas e 40 minutos. Voltemos ao ditado. Tenho um comentário a fazer. Está bem. Dê-nos um momento. Devido à ênfase exagerada dada ao pensamento consciente, mesmo desprovida de várias de suas características, está ocorrendo agora uma contrarreação na qual a consciência normal está sendo diminuída, figurativamente falando. A emoção e a imaginação passaram a ser consideradas muito superiores. Os poderes depostos da consciência ainda estão sendo designados para o inconsciente, e um grande esforço está sendo feito para atingir estados de consciência que parecem normalmente inacessíveis. Com esta finalidade, utilizam-se drogas, estabelecem-se cultos e há métodos e manuais de treinamento em demasia. Ponto final. Contudo, nada há basicamente inacessível sobre tal conhecimento ou experiência interior. Tudo pode ser muito consciente e utilizado para enriquecer a realidade que você conhece. A mente consciente não é um filho pródigo ou parente pobre do eu. Ela pode muito livremente focalizar a realidade interior quando você compreende que isso é possível. Você, repito, tem uma mente consciente e pode mudar o foco de sua própria consciência. Por várias razões, muitas tiranias foram propagadas pelos homens entre eles mesmos. Uma das maiores, porém, é a ideia de que a mente consciente não tem qualquer contato com as fontes de seu próprio ser, que ela é divorciada da natureza e que o indivíduo está, portanto, à mercê de impulsos inconscientes sobre os quais não tem qualquer controle. O homem sente-se, portanto, impotente. Se o propósito da civilização é permitir que o indivíduo viva em paz, com alegria, segurança e abundância, então essa ideia de nada lhe valeu. Pausa às 22 horas e 55 minutos. Quando um homem ou uma mulher não sente qualquer ligação entre realidade e experiência pessoal e o mundo que o cerca, ele ou ela perde até mesmo o senso que o animal tem de pura competência e a sensação de pertencer. Suas crenças, repito, formam sua realidade, moldando-lhe a vida e todas as suas condições. Todos os poderes de seu eu interior são ativados por suas crenças conscientes. Vocês perderam o senso de responsabilidade por seus pensamentos conscientes, porque lhes ensinaram que não são eles que formam sua vida. Foi-lhes dito que, independente de suas crenças, vocês são aterrorizados por um condicionamento inconsciente. A sentença seguinte deve ser sublinhada. E enquanto você mantiver essa crença consciente, irá vivenciá-la como realidade. Em todas estas páginas, a transmissão de Jane foi muito meditativa e vigorosa. Senti Sete encarando-me através dos olhos muito abertos dela. Algumas de suas crenças tiveram origem na infância, mas você não está à mercê delas, a menos que acredite estar. Como sua imaginação segue suas crenças, você pode encontrar-se em um círculo vicioso no qual constantemente pinta quadros mentais e reforça aspectos negativos de sua vida.
Os eventos imaginativos geram emoções próprias que automaticamente causam mudanças hormonais. Hormônios são as secreções formadas pelas glândulas sem duto evasivo do sistema endócrino, as suprarrenais, a tireoide, o pâncreas, etc. Esses compostos complexos são então levados pelos fluidos do corpo para outros órgãos ou tecidos, onde produzem certos efeitos. Aqui, como sempre, Seth afirma que não estamos à mercê de tais processos involuntários. Os eventos imaginativos geram emoções próprias que automaticamente causam mudanças hormonais em seu corpo ou afetam seu comportamento em relação a outras pessoas, ou ainda fazem-no interpretar eventos sempre à luz de suas crenças. E assim, a experiência diária parecerá justificar aquilo em que você acredita cada vez mais. A única maneira de escapar disso é tornar-se consciente de suas crenças, consciente de seus pensamentos conscientes e mudar suas crenças de modo a harmonizá-las com o tipo de realidade que você deseja vivenciar. A imaginação e as emoções se seguirão automaticamente a fim de reforçar as novas crenças. Como mencionei, seção 614, capítulo 2. O primeiro passo importante é perceber que suas crenças sobre a realidade são apenas isso, crenças sobre a realidade, e não necessariamente atributos da realidade. É preciso que haja uma distinção clara entre você e suas crenças. Você precisa compreender que suas crenças são materializadas fisicamente. O que acredita ser verdade em sua experiência é verdade. Para mudar o efeito físico, você precisa mudar a crença original, tendo bastante consciência de que as materializações físicas das velhas crenças ainda podem perdurar. Se compreender completamente o que estou dizendo, porém, suas novas crenças irão, e rapidamente, começar a aparecer em sua experiência. Mas você não deve preocupar-se com seu surgimento, pois isso geraria o medo de que novas ideias não se materializem, o que anularia seu propósito. Mencionei na seção 619 um jogo no qual você abraça alegremente a ideia que deseja materializar e depois a imagina acontecendo em sua mente. Saiba que todos os eventos são mentais e psíquicos primeiro, e que irão acontecer em termos físicos, mas não fique se observando, continue o jogo.